Olá, meu nome é Rafael Calix e nós estamos aqui direto de San Antônio, falando a partir de uma parceria do Instituto Oncoguia com a Oncologia Brasil, gravando aqui algumas informações que eu espero sejam úteis para as pacientes que estão nos assistindo em relação aos avanços que foram mostrados aqui em San Antônio para o tratamento do câncer de mama. Eu vou separar a minha fala aí em alguns temas, mas eu queria que a principal mensagem que ficasse para as pacientes é a seguinte: cada vez mais o mundo médico relacionado ao tratamento do câncer de mama está aprendendo que nós podemos sim fazer o que a gente chama de desescalonamento, ou seja, uma simplificação, um encurtamento do tratamento para muitas pacientes, desde que elas sejam adequadamente selecionadas. Então esse desescalonamento ele vai sendo permitido conforme a gente se sente cada vez mais confortável e não exagerar na quantidade de tratamento. E isso se aplica a vários aspectos. Isso se aplica já há vários anos à cirurgia, onde cirurgias vêm sendo feitas cada vez menores, cirurgias vêm abordando cada vez menos a axila. Isso se aplica à radioterapia, onde existe agora o hipofracionamento ou encurtamento da duração da radioterapia com base no incremento na dose de radioterapia diária que é aplicada, sem nenhum prejuízo em termos de cura das pacientes. A gente neste evento, neste simpósio, viu que para a doença in situ, onde anteriormente a gente virtualmente recomendava para a imensa maioria das pacientes a realização de radioterapia e hormonioterapia, sempre quando esse câncer in situ fosse receptor hormonal positivo, a gente vê que não necessariamente a gente tem que fazer isso para todas as pacientes. Foi apresentado um trabalho bastante interessante sobre tentar evitar uma recidiva, uma nova doença in situ com base numa dose menor de um hormônio terápico chamado tamoxifeno. E a gente vê desescalonamento também do ponto de vista de quimioterapia, sempre contando com assinaturas gênicas ou testes moleculares feitos no tumor que nos permitem dizer com segurança para uma mulher que ela não precisa ou não vai se beneficiar de uma quimioterapia, e assim a gente consegue poupar um número significativo de mulheres desta quimioterapia. E realmente participar de um evento assim é extraordinariamente importante, porque a gente acaba aprendendo aqui a fazer isso de maneira segura, e eu recomendo que você converse com o seu oncologista clínico para saber se neste evento ocorreu a apresentação de alguma novidade pertinente ao seu caso que possa permitir um desescalonamento, um tratamento menos agressivo nos vários aspectos ou nos vários setores do tratamento, desde cirurgia, passando por radioterapia, passando por quimioterapia e até hormonioterapia. Eu queria chamar a atenção para um trabalho extraordinariamente importante que foi apresentado aqui. A gente costuma chamar os estudos aí com nomes fantasia. Por exemplo, aqui teve um estudo que chama Caterine. E esse estudo Caterine, ele se refere a um subgrupo relativamente pequeno das mulheres com câncer de mama, aquelas mulheres com câncer de mama que a gente chama de HER2 positivo. Frequentemente, quando essas mulheres chegam para a gente com tumores maiores que 2 centímetros ou com axila comprometida, a gente recomenda um tratamento pré-operatório. E esse tratamento pré-operatório consiste em quimioterapia associada à terapia anti-HER2, uma droga chamada trastuzumab. E essa associação de quimioterapia com trastuzumab, com ou sem um segundo anticorpo chamado pertuzumab, ela permite a redução dos tumores na imensa maioria das mulheres, e no momento em que elas acabam sendo operadas, mais da metade delas inclusive tem desaparecimento completo do tumor, ou seja, o tumor derreteu inteiro. No entanto, com base em estudos antigos, a gente ainda insistia em manter ou insiste em manter a continuidade do anticorpo ou dos anticorpos para dar uma segurança a mais de que, se por algum acaso uma célula tiver escapado, que essa célula seja eliminada. Mas é um pouco questionável esse prolongamento do tratamento para aquela mulher que já atingiu o que a gente chama de resposta patológica completa, que é a ausência de tumor na cirurgia. Agora, olha o que teve de novidade. Existe um grupo dessas mulheres tratadas com quimioterapia e terapia anti-HER2 pré-operatório
que na hora da cirurgia ainda sobrou tumor. E o que isso indica para a gente? Isso indica que, embora o tratamento possa ter sido parcialmente eficaz, diminuindo a quantidade de tumor, não foi forte o suficiente ou intensivo o suficiente para eliminar completamente esse tumor. Então isso é o que a gente chama de não atingir resposta patológica completa. E para estas mulheres foi apresentado um trabalho, esse estudo Caterini, que comparava continuar o mesmo tratamento, os mesmos anticorpos ou o mesmo anticorpo trastuzumab para essa mulher para completar um ano, ou dar uma outra terapia anti-HR2 chamada TDM1, que já é uma medicação usada em doença metastática. E eles acompanharam essas mulheres e o que se observou foi uma diminuição tremenda, extraordinária, no risco de a doença voltar, no risco de recidiva, no braço de mulheres ou no grupo de mulheres que receberam esta droga alternativa, o TDM1, comparado com o trastuzumab. Isso é tão importante que deve mudar em breve o padrão de tratamento dessas mulheres que não atingem resposta patológica completa depois de uma quimioterapia e terapia anti-HER2 pré-operatória. Essas mulheres, após a cirurgia, deixarão de tomar continuidade do trastuzumab e passarão a tomar essa medicação chamada TDM1, que também está disponível no Brasil, embora ainda não esteja aprovada para esta indicação. Esse foi um trabalho extraordinariamente importante. O segundo trabalho muito importante foi uma análise de mais de 22 mil mulheres tratadas em estudos que comparavam só 5 anos de hormonioterapia versus continuidade da hormonioterapia depois desses 5 anos. E que se observou nessa, o que a gente chama de uma meta-análise, é que para aquelas mulheres cujos 5 anos iniciais de hormonioterapia tinham consistido em tamoxifeno, que é o hormônio terápico mais comum, de fato acrescentar mais 5 anos de hormonioterapia com uma outra classe de medicação, chamados inibidores de aromatase, melhorava a chance dessa mulher evitar o risco de uma recidiva de maneira significativa. Mas essa melhora, ela está concentrada naquelas mulheres que têm um risco maior de ter uma recidiva, que são as mulheres que tinham muitos linfonodos comprometidos, tumores muito grandes. Para mulheres que têm tumores relativamente pequenos na mama, sem comprometimento da axila, que fizeram 5 anos de hormonioterapia, é provável que esses 5 anos sejam suficientes, porque o risco dessas mulheres terem uma recidiva futura é muito pequeno. Então a mensagem que fica para vocês, eu acho que é a seguinte: muita coisa está mudando. Desde que a gente conheça os dados, nós podemos sim indicar cada vez mais tratamentos menos agressivos. A gente consegue poupar uma grande maioria das pacientes de quimioterapia, que sabidamente é um tipo de tratamento do qual as mulheres têm muito medo, até de maneira justificada em alguns casos, E o prognóstico, a chance de que a gente cure pacientes com câncer de mama hoje em dia, ela é imensa. Eu diria que a imensa maioria das pacientes diagnosticadas com câncer de mama será curada. E é óbvio que isso depende não só da gente diagnosticar relativamente cedo, mas de a gente também disponibilizar todos os tratamentos adequados no momento certo, no momento indicado. Tá bom? Então essa é a minha mensagem. Eventualmente eu vou gravar alguns outros vídeos aí para tirar mais dúvidas e falar de outras novidades. Tá bom? Um grande abraço.